Você sente o mundo inteiro dentro de si, como se o sofrimento, as alegrias e os medos das pessoas ao seu redor fossem suas próprias dores. Já percebeu que, por mais que tente se proteger, as emoções dos outros te invadem, pesam e te confundem? Se isso soa familiar, saiba que não é apenas sensibilidade. É algo muito mais profundo, complexo e sombrio. Uma advertência que Carl Jung fez, e que poucos têm coragem de ouvir, revela a verdadeira natureza do empata, não uma alma delicada que apenas sente, mas um campo psíquico aberto, um condutor das sombras e luzes coletivas da humanidade. Essa abertura, que parece um dom, pode se transformar em uma armadilha cruel. Jung nos alerta que o empata verdadeiro não é uma caricatura espiritual sorridente e leve, mas um portador de fardos que não são seus, sombras alheias que se alojam na alma, e muitas vezes o empata nem sabe o que o possui. A empatia popularizada como sentimento gentil foi tão simplificada, que perdeu seu poder real e sua complexidade arquetípica. Aquilo que realmente está em jogo é um mergulho profundo nos abismos do inconsciente coletivo, onde forças antigas e invisíveis circulam. Imagine um curandeiro antigo, ajoelhado na terra que agoniza, vomitando sangue, não porque seu corpo está doente, mas porque ele sente o sofrimento da terra inteira. Esse é o empata, aquele que absorve dores que não são suas, que transfere para si os pesares do mundo e carrega uma carga invisível e insustentável. Se essa função não for trazida à luz da consciência, o empata está fadado a ser devorado por ela. Em um sonho que Jung teve, uma mulher sem olhos está numa ponte, mãos estendidas, tremendo entre o desejo de buscar ajuda e o esforço para afastar as vozes desesperadas que ecoam no abismo abaixo. Ela sente cada grito, cada dor, cada medo, como se seu corpo fosse uma ferida aberta. Essa mulher representa o empata, aquela que não vê de onde vêm seus sofrimentos, que não distingue onde termina ela e começa o outro, que se torna uma esponja psíquica sem saber como se espremer, como se limpar. O inconsciente não tem moral, é um caldeirão sagrado e caótico. Quando o empata se abre para o psíquico do outro, seja por compaixão ou por permeabilidade energética, ele convida para dentro de si a sombra não resolvida daquela pessoa. E a maioria das pessoas carrega sombras longas, pesadas, rejeitadas, que buscam refúgio em outro. O empata, sem proteção, torna-se esse refúgio. Há uma história africana de um jovem que ouvia gritos de espíritos sem nome nas bordas da floresta. Eles não falavam, apenas enviavam sentimentos, ondas de tristeza, terror, anseio. O jovem chorava e tremia, até que um ancião o ensinou a nomear e dialogar com esses espíritos, não para expulsá-los, mas para compreendê-los. Essa é a lição para o empata. Ser um playground para arquétipos despossuídos é perigoso. Ser um empata consciente, que nomeia o que carrega, é o caminho do alquimista. Dizer, eu sinto o que os outros sentem não basta. É preciso ir além porque sinto. Onde isso entra em mim? O que faço com isso? A empatia pode ser uma possessão sutil, pois o inconsciente é um trapaceiro que nem sempre se revela com chifres e fogo. Às vezes chega como compaixão avassaladora que afoga, como necessidade compulsiva de ajudar que destrói os próprios limites. Já vi empatas se apaixonarem por quem os destrói, não por fraqueza, mas porque suas feridas inconscientes foram seduzidas, tornando-os cuidadores silenciosos, esponjas que absorvem tudo. Essa é uma união sombria. O curador vira o ferido, o portador da luz hospedeiro da sombra alheia. Quanto mais isso dura, mais o empata perde a noção de si. Você precisa entender, seu dom não é só emocional, é psíquico, arquetípico. Você sintoniza com as correntes coletivas que moldam a humanidade. Quando alguém entra em sua presença, não é só o sorriso ou a lágrima que você percebe. É a linhagem, os deuses enterrados, as vidas não vividas. Sem contato com seu próprio inconsciente, sem ter cruzado seu submundo interior, você será esmagado. Há uma tentação espiritual de romantizar a sensibilidade, mas a alma sabe que toda luz projeta sombra, e a empatia é uma das funções que mais traz a sombra à tona. Sabe o que acontece com quem reprime raiva por anos? Ela não desaparece, encontra morada no campo psíquico. Quando esse alguém encontra um empata inconsciente,
essa raiva salta como fogo em madeira seca, e o empata se sente irritado, deprimido, inflamado, carregando uma chama que não é sua. Tratei uma mulher que chorava antes mesmo de falar, acreditando ser ferida por pais, amantes mundo. Com o tempo, revelamos que ela carregava o luto não lamentado da mãe, da avó e das mulheres da linhagem, proibidas de chorar. Ela se tornou vaso de sofrimento ancestral e perdeu a linguagem para a própria dor. Se você é empata e não delimita o que é seu do que é dos outros, vai se afogar num mar de fantasmas sem nome. Sentir é sagrado, mas o sagrado exige estrutura. O vaso deve ser forte para conter o fogo. Caso contrário, o fogo te consome. Outro sonho. Um homem numa catedral de espelhos. Cada passo ecoa vozes estranhas. Olha para um espelho e vê uma criança chorando. Em outro, um soldado gritando. Em outro, uma mãe morrendo. Ele grita: qual deles sou eu? Mas os espelhos não respondem, só refletem. O empata perdido, invisível para si mesmo, afogado nas dores alheias, esquecido de sua face original. Se isso toca você, pergunte: que trabalho fez para se conhecer? Já encarou as partes que usam a empatia para se sentirem importantes ou santas? Já encarou o prazer sombrio de ser o único que entende a dor do outro? Até o empata tem sombras. Às vezes ajudar é evitar a si mesmo. O peso do sofrimento dos outros é mais confortável que o silêncio de enfrentar o próprio. Vestimos nossa fuga de virtude e o inconsciente sorri por trás do véu. Empatia não é salvação. É um limiar a atravessar com sabedoria. Aprenda os limites não como muros, mas como membranas da alma individuada. Eu sinto você, mas não me torno você. Vejo sua ferida, mas não a hospedo. Ofereço presença, não posse. Esse é o objetivo: testemunhar sem absorver. A maior tragédia do empata é perder-se no sofrimento alheio, sua alma reduzida a sussurro. Isso ocorre em casamentos, famílias e profissões onde o empata vira regulador emocional, confundindo compaixão com codependência. É possessão arquetípica. O empata absorve o arquétipo do curador ferido, Chiron, que exige sofrimento como propósito. Essa é uma distorção, a identidade atrelada à dor constante, sem transformação consciente. O empata perde a autonomia porque o arquétipo o controla. Arquétipos não são metáforas, são padrões vivos, ancestrais. Quando se sente puxado a ajudar, exausto ao sair de um lugar, eufórico por ser necessário, pare, essas não são só suas emoções. São vozes invisíveis agindo por você, salvador, mártir, mãe, sedutor, que podem transformar o empata em fantoche. Fantoches não se individuam, apenas atuam. O empata deve realizar o sagrado ato da separação, não do amor, mas da fusão, estar diante da dor alheia e dizer: não vou abandonar você, mas não vou sangrar por você. Quando a luz da consciência começa a iluminar os cantos sombrios da empatia, surge um desafio essencial: aprender a distinguir o que é seu do que pertence ao outro. Este é o ponto delicado, e muitas vezes doloroso, que o empata deve enfrentar para não se perder em um labirinto sem saída, onde o próprio eu se dilui no sofrimento alheio. A linha entre sentir profundamente e ser consumido pela dor dos outros é tênue e exige, acima de tudo, uma vigilância constante. Carl Jung nos ensinou que a verdadeira individuação, o processo de tornar-se quem se é genuinamente, passa pela construção de limites internos que protejam o espaço sagrado do self. Para o empata, essa tarefa é ainda mais urgente, porque a sua sensibilidade o torna vulnerável a invasões invisíveis, a absorver sentimentos e energias que não são seus. E essa invasão, quando inconsciente, age como um ladrão silencioso, drenando a vitalidade, confundindo identidade e espalhando uma sensação profunda de esgotamento. Imagine-se numa sala lotada onde a multidão não para de falar, cada voz carregando uma carga emocional diferente. Você, o empata, está ali no meio, mas não como um observador distante, e sim como um recipiente aberto. Cada palavra, cada suspiro, cada desabafo penetra em você, ecoando em seus próprios sentimentos, fazendo com que o peso do mundo se torne literalmente seu. Sem as ferramentas adequadas, sem consciência do que está acontecendo, esse peso cresce até tornar-se insuportável, uma prisão invisível que parece te puxar para baixo sem trégua. Mas existe um caminho para que essa prisão se torne liberdade:
para que a carga se transforme em energia vital. E esse caminho começa com a consciência, com o despertar para o que realmente está acontecendo dentro de você. Não se trata de fechar-se ao mundo, de se tornar frio ou indiferente, mas de aprender a ser um canal seletivo, uma ponte que conecta sem se dissolver. É a arte de sentir sem absorver, de acompanhar sem carregar, de amar sem perder a si mesmo. Este despertar é um convite para que o empata desenvolva o que Jung chamava de membrana psíquica, uma fronteira porosa, viva, que permite a passagem do que nutre e bloqueia o que destrói. Construir essa membrana não é tarefa fácil. É preciso coragem para olhar para dentro, para reconhecer onde você tem se confundido com o sofrimento dos outros, para identificar os padrões que o fazem se sacrificar em nome de uma compaixão não equilibrada. Mas é exatamente essa coragem que transforma o empata em um verdadeiro alquimista da alma. Você pode começar por pequenas práticas de autocuidado emocional, aprendendo a dizer não sem culpa, a reconhecer quando precisa se afastar para recarregar as próprias forças. Pode começar a prestar atenção nas sensações do seu corpo, que muitas vezes são os primeiros sinais de que a energia está sendo drenada. Pode cultivar o silêncio e a solitude como espaços sagrados de reconexão consigo mesmo. Quando você se inscreve nessa jornada de autoconhecimento e autocuidado, não está apenas protegendo sua saúde emocional, está também ampliando seu poder de amar e de ajudar verdadeiramente, de uma forma que não te esvazia, mas que te fortalece. Afinal, um vaso cheio é que pode derramar água. Um vaso rachado nunca saciará a sede. Se este conteúdo está tocando algo profundo dentro de você, se faz sentido essa busca por equilíbrio entre sentir e preservar, convido você a continuar conosco, a se inscrever para receber mais reflexões que ajudam a construir essa membrana, essa força invisível, mas essencial. É uma comunidade que cresce justamente porque cada um escolhe caminhar com consciência, cuidando de si para poder cuidar do outro sem se perder. A empatia verdadeira nasce não do sacrifício, mas da presença consciente. E essa presença só floresce quando você sabe quem é além do peso que carrega, quando tem clareza do que lhe pertence e do que precisa deixar passar. É uma prática diária, uma dança delicada entre abertura e proteção, entrega e firmeza. Por isso, sinta-se acolhido neste espaço de descoberta. Aqui, a jornada é feita lado a lado, com respeito e cuidado. Inscreva-se para que possamos continuar juntos, aprofundando esses temas, desvendando as sombras e celebrando a luz que cada empata carrega dentro de si. Porque reconhecer a sombra é o primeiro passo para libertar o poder que ela guarda. Lembre-se, você não está sozinho, e esse caminho que parece solitário pode ser trilhado com força, sabedoria e apoio. Seu dom é precioso, e quando bem compreendido, ele se torna uma fonte inesgotável de cura, para você e para o mundo. Você já percebeu como a empatia, quando inconsciente, pode se tornar um labirinto do qual é difícil escapar, não porque o mundo seja cruel, ou porque as pessoas que sofrem queiram nos destruir, mas porque, ao absorvermos o sofrimento dos outros sem filtros, começamos a perder a noção de onde termina o outro e onde começamos nós mesmos. Essa perda da fronteira entre o eu e o outro é uma das armadilhas mais perigosas para o empata. Uma dissolução lenta e silenciosa da identidade, uma espécie de erosão interna que corrói a alma. O empata inconsciente não apenas sente o que o outro sente. Ele incorpora a dor, as frustrações, as angústias como se fossem suas. Imagine um rio que recebe afluentes caudalosos e sujos, e que sem diques ou margens claras, transborda e inunda tudo ao redor. Assim é o empata que não aprendeu a conter, a discernir, a proteger seu campo interior. Ele se torna um território inundado, onde a energia do outro flui livremente e o transforma, frequentemente, em um prisioneiro invisível. Mas por que essa perda acontece? Por que é tão difícil para o empata construir esses limites? A resposta está no profundo desejo de conexão que habita sua essência, um anseio genuíno por unir-se ao outro, aliviar sua dor, ser um porto seguro. Esse anseio, quando não trabalhado com consciência, pode levar à compulsão de ajudar, de estar sempre disponível, de se perder no outro como uma forma de validar a própria existência.
Carl Jung nos alertava para o perigo de se identificar demais com os arquétipos que atuam em nossa psique. No caso do empata, ele pode se ver enredado no arquétipo do curador ferido, aquele que acredita que seu valor reside em seu sofrimento compartilhado, em carregar as dores alheias como prova de sua bondade e dedicação. Mas esse caminho é uma armadilha. O que começa como altruísmo pode se transformar em martírio, e o martírio em perda da própria autonomia. Este arquétipo do curador ferido, também conhecido como Chiron na mitologia, representa a ferida que nunca cicatriza completamente, o sofrimento que dá sentido à existência. Para o empata, essa ferida pode ser a base sobre a qual constrói sua identidade, sem perceber que está preso a uma repetição dolorosa que não o conduz à cura, mas ao sofrimento constante. Esse processo inconsciente explica por que muitos empatas se sentem exaustos, vazios e até deprimidos, mesmo quando dedicam suas vidas a ajudar os outros. Eles carregam sombras não integradas, dores não elaboradas, e tornam-se hospedeiros involuntários de cargas emocionais que não lhes pertencem. A ausência de consciência sobre esse fenômeno faz com que esse ciclo se perpetue, e que o empata continue a se sacrificar, sem reconhecer a extensão do preço que paga. A questão fundamental para quem se reconhece nessa condição é: como romper esse ciclo? Como sair do papel de vítima da própria sensibilidade e assumir o protagonismo na própria vida? A resposta não é simples, mas passa pelo caminho da individuação, o processo profundo de autoconhecimento e integração da sombra que Jung tanto valorizava. Individuar-se significa, acima de tudo, reencontrar a própria identidade, separar-se da fusão com o outro e reconhecer a si mesmo como um ser único, completo e digno de cuidado. Para o empata, essa individuação envolve o desenvolvimento de uma relação saudável com suas emoções e com as emoções alheias, aprendendo a reconhecer quais sentimentos são realmente seus e quais são projeções ou cargas emprestadas. Esse processo exige uma coragem imensa, pois implica enfrentar aspectos sombrios de si mesmo, medos e inseguranças, desejos reprimidos, que muitas vezes foram mascarados pela compulsão de cuidar do outro. É um mergulho na própria caverna interior, onde o empata encontra não só seus dons, mas também suas feridas mais profundas. Uma das ferramentas essenciais nesse percurso é a prática do autocuidado consciente, que vai muito além de momentos esporádicos de descanso. Trata-se de cultivar uma presença vigilante e amorosa consigo mesmo, capaz de estabelecer limites claros e respeitá-los, mesmo diante da pressão interna para atender às demandas externas. Aprender a dizer não sem culpa, a se retirar quando necessário, a reconhecer os sinais do corpo e da mente que indicam sobrecarga, são passos fundamentais para construir essa membrana psíquica protetora que separa o que é seu do que não é. Essa membrana não é uma barreira fria e intransponível, mas uma fronteira flexível e sábia, que acolhe o que nutre e repele o que corrói. Outro aspecto crucial é o desenvolvimento da consciência energética, a capacidade de perceber quando está se conectando com o campo emocional do outro e quando está sendo invadido por ele. Essa consciência permite ao empata agir com discernimento, escolhendo onde colocar sua atenção e sua energia, evitando que se disperse em territórios que não lhe pertencem. O empata também precisa aprender a transformar sua sensibilidade em força criativa, canalizando essa energia para atividades que promovam equilíbrio e crescimento pessoal. A arte, a escrita, a meditação, o contato com a natureza, são caminhos que auxiliam na transmutação dessa energia psíquica intensa, permitindo que ela se manifeste de forma construtiva e transformadora. No fundo, esse caminho é sobre reencontrar a soberania sobre o próprio ser, assumir o controle da própria narrativa e parar de viver como uma vítima da própria empatia. É sobre reivindicar o direito de ser inteiro, com luz e sombra, e de usar o dom da sensibilidade para criar uma vida que respeite e honre a si mesmo. E essa jornada nunca é solitária. Embora o empata muitas vezes se sinta isolado em sua dor e em sua complexidade, há uma comunidade invisível de almas que compartilham essa busca, que reconhecem os mesmos desafios e que juntas podem fortalecer-se mutuamente. Assim, o empata desperto não é apenas um receptor passivo das emoções do mundo, mas um agente ativo de transformação, um alquimista da alma que aprende a transformar o peso invisível em luz palpável,
a dor emprestada em sabedoria genuína, a vulnerabilidade em força serena. Reconhecer essa verdade é libertador, mas exige compromisso, paciência e amor profundo por si mesmo. Pois o empata que escolhe esse caminho encontra não só a paz interior, mas também a capacidade de estar plenamente presente para o outro, sem perder-se no caminho. E essa, talvez seja a maior dádiva que um empata pode oferecer ao mundo. A profundidade do que significa ser um empata vai muito além da simples capacidade de sentir o que os outros sentem. Existe uma dimensão mais sombria e complexa, que poucos reconhecem, e que muitos empatas vivem diariamente em silêncio, como se carregassem uma sombra invisível que os acompanha aonde vão. Essa sombra é feita não apenas de emoções, mas de energias, memórias ancestrais e arquétipos que se entrelaçam em suas almas, criando uma dança complexa entre luz e escuridão. Quando o empata não tem consciência dessa realidade, ele se torna uma vítima constante das correntes psíquicas que o atravessam. É como se estivesse em um campo de batalha invisível, onde cada encontro, cada relação, pode ser um ponto de explosão emocional, uma abertura para o sofrimento alheio que se infiltra em seu próprio ser. O que muitos confundem com fragilidade, na verdade, é a força bruta de quem carrega mais do que deveria, um peso que não foi escolhido, mas imposto pelo inconsciente coletivo. Carl Jung nos alertou para o fato de que a empatia não é apenas um dom emocional, mas uma função psíquica profundamente enraizada em arquétipos antigos. Esses padrões universais operam nas sombras da consciência e podem possuir o empata, levando-o a se tornar um verdadeiro curador ferido, aquele que sofre em nome dos outros, repetindo ciclos de dor sem perceber que está aprisionado em um papel que o limita e o esgota. Esse arquétipo, conhecido como Kiro, simboliza a ferida que nunca cicatriza completamente, um paradoxo de dor e poder. O empata que não se conscientiza dessa dinâmica corre o risco de se identificar totalmente com sua dor, construindo uma identidade baseada no sofrimento compartilhado. E assim, ele perde a autonomia, tornando-se refém da sombra que carrega. Esse processo inconsciente explica por que muitos empatas se sentem exaustos, vazios e até deprimidos, mesmo quando dedicam suas vidas a ajudar os outros. Eles carregam sombras não integradas, dores não elaboradas, e tornam-se hospedeiros involuntários de cargas emocionais que não lhes pertencem. A ausência de consciência sobre esse fenômeno faz com que esse ciclo se perpetue, e que o empata continue a se sacrificar, sem reconhecer a extensão do preço que paga. A questão fundamental para quem se reconhece nessa condição é: como romper esse ciclo? Como sair do papel de vítima da própria sensibilidade e assumir o protagonismo na própria vida? A resposta não é simples, mas passa pelo caminho da individuação, o processo profundo de autoconhecimento e integração da sombra que Jung tanto valorizava. Individuar-se significa, acima de tudo, reencontrar a própria identidade, separar-se da fusão com o outro e reconhecer a si mesmo como um ser único, completo e digno de cuidado. Para o empata, essa individuação envolve o desenvolvimento de uma relação saudável com suas emoções e com as emoções alheias, aprendendo a reconhecer quais sentimentos são realmente seus e quais são projeções ou cargas emprestadas. Esse processo exige uma coragem imensa, pois implica enfrentar aspectos sombrios de si mesmo, medos, inseguranças, desejos reprimidos, que muitas vezes foram mascarados pela compulsão de cuidar do outro. É um mergulho na própria caverna interior, onde o empata encontra não só seus dons, mas também suas feridas mais profundas. Uma das ferramentas essenciais nesse percurso é a prática do autocuidado consciente, que vai muito além de momentos esporádicos de descanso. Trata-se de cultivar uma presença vigilante e amorosa consigo mesmo, capaz de estabelecer limites claros e respeitá-los, mesmo diante da pressão interna para atender às demandas externas. Aprender a dizer não sem culpa, a se afastar quando necessário, a reconhecer os sinais do corpo e da mente que indicam sobrecarga, são passos fundamentais para construir essa membrana psíquica protetora que separa o que é seu do que não é. Essa membrana não é uma barreira fria e intransponível, mas uma fronteira flexível e sábia, que acolhe o que nutre e repele o que corrói. Outro aspecto crucial é o desenvolvimento da consciência energética,
a capacidade de perceber quando está se conectando com o campo emocional do outro e quando está sendo invadido por ele. Essa consciência permite ao empata agir com discernimento, escolhendo onde colocar sua atenção e sua energia, evitando que se disperse em territórios que não lhe pertencem. O empata também precisa aprender a transformar sua sensibilidade em força criativa, canalizando essa energia para atividades que promovam equilíbrio e crescimento pessoal. A arte, a escrita, a meditação, o contato com a natureza, são caminhos que auxiliam na transmutação dessa energia psíquica intensa, permitindo que ela se manifeste de forma construtiva e transformadora. No fundo, esse caminho é sobre reencontrar a soberania sobre o próprio ser, assumir o controle da própria narrativa e parar de viver como uma vítima da própria empatia. É sobre reivindicar o direito de ser inteiro, com luz e sombra, e de usar o dom da sensibilidade para criar uma vida que respeite e honre a si mesmo. E essa jornada nunca é solitária. Embora o empata muitas vezes se sinta isolado em sua dor e em sua complexidade, há uma comunidade invisível de almas que compartilham essa busca, que reconhecem os mesmos desafios e que juntas podem fortalecer-se mutuamente. Assim, o empata desperto não é apenas um receptor passivo das emoções do mundo, mas um agente ativo de transformação, um alquimista da alma que aprende a transformar o peso invisível em luz palpável, a dor emprestada em sabedoria genuína, a vulnerabilidade em força serena. O despertar do empata para a profundidade de sua própria sombra é um chamado para uma jornada que vai muito além do que ele imaginava. Não se trata apenas de compreender o que sente ou por que absorve o sofrimento dos outros, mas de desvelar os mistérios ocultos na sua psique, aquelas camadas invisíveis onde estão guardados traumas antigos, crenças limitantes e padrões ancestrais que moldam silenciosamente sua vida e suas relações. Essa sombra, que muitos evitam olhar, é um território sagrado e assustador ao mesmo tempo, onde habitam tanto os monstros quanto os tesouros da alma. Para o empata, essa sombra é especialmente complexa porque não é formada só pelos seus próprios conteúdos inconscientes, mas também pelas dores, medos e feridas que ele inconscientemente carrega de gerações passadas. Jung nos ensinou que o inconsciente coletivo é um depósito dessas experiências humanas ancestrais, e o empata, por sua sensibilidade ampliada, muitas vezes sintoniza com essas ondas emocionais que atravessam o tempo e o espaço. Assim, ele não apenas absorve as dores atuais ao seu redor, mas também se torna receptáculo dos sofrimentos ancestrais, das histórias não contadas, das lágrimas que nunca foram derramadas. Essa herança psíquica pode se manifestar de diversas formas, através de sintomas físicos inexplicáveis, de emoções intensas e aparentemente desproporcionais, ou de sonhos vívidos e simbólicos que trazem à tona imagens poderosas e perturbadoras. Por exemplo, um empata pode sentir uma tristeza profunda e inexplicável, como se estivesse chorando por alguém que nunca conheceu, ou uma ansiedade sem causa aparente, como se carregasse o medo coletivo de tempos de perseguição, guerra ou perda. Essas manifestações são sinais claros de que a sombra ancestral está ativa, clamando por reconhecimento e integração. Reconhecer essa ancestralidade não é fácil. Exige coragem para enfrentar não apenas as próprias feridas, mas também aquelas que foram transmitidas como legado, muitas vezes sem consciência. É preciso encarar histórias familiares dolorosas, padrões de comportamento que se repetem e traumas coletivos que foram reprimidos para que a linhagem pudesse sobreviver. Esse olhar para dentro é um ato de amor e resistência, uma forma de quebrar ciclos que se perpetuam silenciosamente de geração em geração. Ao fazer esse trabalho, o empata começa a compreender que sua empatia não é apenas um dom para sentir o outro, mas uma responsabilidade profunda para com sua própria cura e a cura coletiva. Jung afirmava que somente ao integrar a sombra pessoal e coletiva podemos alcançar a individuação, a plenitude do ser. Para o empata, essa integração é um processo contínuo de autoexploração, que passa por reconhecer as projeções que carrega, os papéis que assumiu inconscientemente e os vínculos emocionais que o prendem a dinâmicas destrutivas. Um dos maiores desafios nesse percurso é identificar quando a empatia se transforma em codependência, quando a necessidade de ajudar o outro
passa a ser uma forma de evitar o confronto consigo mesmo. Muitos empatas se perdem nessa armadilha, acreditando que seu valor está atrelado à sua capacidade de cuidar, sacrificar e suportar o sofrimento alheio. Essa crença profunda pode levá-los a relações desequilibradas, onde se tornam vítimas e algozes simultaneamente, perdendo o contato com sua própria verdade. Para romper com essa dinâmica, é fundamental que o empata desenvolva o que Jung chamava de membrana psíquica, uma fronteira interna que permite a passagem seletiva das emoções e energias, protegendo-o de ser invadido ou absorvido pelo mundo externo. Essa membrana não é uma barreira rígida ou isolante, mas uma camada flexível e consciente que permite estar aberto ao outro sem perder a si mesmo. Construir essa proteção é um processo que requer autoconhecimento, disciplina e prática diária. Práticas como a meditação, o trabalho corporal, a escrita terapêutica e o contato consciente com a natureza são ferramentas poderosas para fortalecer essa membrana. Elas ajudam o empata a reconhecer seus próprios limites, a perceber os sinais de sobrecarga e a cultivar um espaço interno de calma e centramento. Além disso, o apoio terapêutico pode ser fundamental para desatar os nós emocionais mais profundos e para elaborar as feridas ancestrais que ainda pesam na alma. A construção dessa fronteira psíquica também envolve aprender a comunicar seus limites de forma clara e amorosa, tanto para si mesmo quanto para os outros. Dizer não sem culpa, afastar-se quando necessário e respeitar suas necessidades não é um ato de egoísmo, mas de preservação da integridade e da saúde emocional. Essa postura fortalece o empata e permite que ele esteja disponível para o outro de forma genuína, sem se perder na dor alheia. Outro aspecto essencial para o empata é desenvolver a consciência energética, ou seja, a habilidade de distinguir quando está captando as emoções do outro e quando está sentindo algo que realmente lhe pertence. Essa consciência é um diferencial que transforma o empata de uma esponja passiva em um canal ativo, capaz de escolher onde colocar sua atenção e sua energia. Aprender a filtrar e a transmutar essas energias é um passo crucial para que o empata viva com equilíbrio e plenitude. À medida que o empata avança nessa jornada, ele percebe que seu dom é uma fonte inesgotável de sabedoria e cura, desde que seja exercido com responsabilidade e consciência. Ele aprende que não precisa carregar o sofrimento do mundo sozinho, mas pode ser um guia que ajuda outros a encontrarem sua própria luz, sem se perder no caminho. Essa maestria só é possível quando o empata assume seu poder pessoal, sua autonomia e sua soberania emocional. Esse processo de transformação não acontece do dia para a noite. É uma caminhada longa e sinuosa, repleta de desafios, recaídas e descobertas. Exige paciência, autocompaixão e comprometimento profundo consigo mesmo. A jornada do empata é uma dança delicada entre abertura e proteção, um equilíbrio constante entre sentir profundamente e preservar a integridade do próprio ser. À medida que ele avança nesse caminho de autodescoberta, percebe que não basta apenas reconhecer as sombras que carrega. É necessário aprender a acolhê-las, dançá-las e transformá-las em fontes de crescimento e poder pessoal. Carl Jung nos ensinou que a verdadeira integração da sombra não consiste em eliminar as partes obscuras da psique, mas sim em aceitá-las como partes vivas, essenciais e inseparáveis da totalidade humana. Para o empata, essa sombra é particularmente complexa e multifacetada, pois está entrelaçada tanto às sombras pessoais quanto às coletivas e ancestrais que absorveu inconscientemente. Muitas das emoções mais intensas que ele experimenta, como raiva reprimida, tristeza profunda, medo enraizado, não são apenas sentimentos isolados, mas manifestações vivas dessas sombras, carregadas de histórias antigas, dores não elaboradas e padrões emocionais que atravessam gerações. Essa densidade sombria pode se manifestar de formas sutis e poderosas, um cansaço inexplicável que não se dissipa com o descanso, uma tristeza que surge sem razão aparente, sonhos vívidos e simbólicos que trazem imagens perturbadoras, mas que são convites para reflexão e cura. O empata sente essas manifestações como ecos de um passado que não lhe pertence diretamente, mas que ele carrega como um legado silencioso. Reconhecer essa ancestralidade emocional e psíquica é um ato de coragem imensa. Implica confrontar histórias familiares dolorosas,
padrões repetitivos que foram estabelecidos em sua linhagem, e que muitas vezes permaneceram ocultos, aguardando serem vistos para serem dissolvidos. Essa consciência não é um peso a mais, mas a chave para quebrar ciclos de sofrimento que atravessam o tempo, libertando não só o empata, mas também aqueles que vieram antes dele e aqueles que virão depois. Ao se aprofundar nessa integração, o empata descobre que seu dom vai muito além de sentir o que os outros sentem. Ele é um guardião da alma coletiva, um canal que conecta diferentes tempos e espaços. Essa percepção amplia sua visão do mundo e de si mesmo, oferecendo um sentido mais amplo para sua missão, que transcende o individual e toca o universal. Porém, essa percepção também traz consigo a responsabilidade de discernir entre empatia saudável e codependência. É comum que o empata se perca em relações desequilibradas, na tentativa de se provar pelo sacrifício e pela entrega total, confundindo seu valor com sua capacidade de carregar dores alheias. Jung alertava para o perigo desse arquétipo do curador ferido, que aprisiona o empata numa repetição dolorosa, onde ele é tanto o sofredor quanto o salvador, sem conseguir se libertar. Romper com essa dinâmica exige que o empata desenvolva o que Jung chamava de membrana psíquica, uma fronteira interior que filtra as energias, protege contra invasões emocionais e mantém a clareza da própria identidade. Essa membrana não é uma parede rígida e intransponível, mas um tecido vivo e flexível, capaz de acolher o que nutre e repelir o que corrói. Construir essa proteção é um processo contínuo, que requer autoconhecimento, disciplina e práticas conscientes. Meditação, escrita terapêutica, contato com a natureza, exercícios de respiração e suporte terapêutico são ferramentas poderosas para fortalecer essa barreira interior e aumentar a resiliência emocional do empata. Além disso, comunicar seus limites de forma clara e amorosa é fundamental para preservar sua energia e sua saúde psíquica. Dizer não sem culpa, afastar-se quando necessário, respeitar as próprias necessidades e reconhecer os sinais de sobrecarga são atitudes que fortalecem a autonomia do empata e evitam o desgaste. Outro aspecto vital é desenvolver a consciência energética, a capacidade de perceber quando uma emoção pertence a si mesmo e quando é emprestada de outro. Essa sensibilidade consciente transforma o empata de uma esponja passiva em um canal ativo e seletivo, que escolhe onde colocar sua atenção e energia. Aprender a filtrar, transmutar e liberar essas energias é essencial para que o empata viva em equilíbrio e plenitude. À medida que essa consciência amadurece, o empata aprende a usar sua sensibilidade como uma ferramenta de cura e transformação, tanto para si quanto para os outros. Ele deixa de ser um recipiente que acumula sofrimento e se torna um instrumento vivo de sabedoria e luz, capaz de iluminar as sombras sem ser consumido por elas. O empata desperto entende que sua força não está na ausência de dor, mas na capacidade de sentir profundamente e ainda assim permanecer íntegro e centrado. Essa força serena nasce do alinhamento entre coração e mente, entre vulnerabilidade e firmeza, entre abertura e proteção, um equilíbrio delicado que se conquista com prática e amor próprio. Nesse estado de equilíbrio, o empata não apenas sobrevive, mas floresce, vivendo com autenticidade e contribuindo para a cura coletiva de forma consciente e sustentável. Ele reconhece que sua missão não é carregar o mundo sozinho, mas ser um guia que ajuda outros a encontrarem sua própria luz, sem perder sua identidade. Essa transformação profunda é uma jornada sem fim, feita de avanços e recuos, desafios e vitórias, aprendizado e renovação constante. Exige paciência, compaixão consigo mesmo e compromisso com o próprio crescimento. É esse compromisso que permite ao empata assumir seu verdadeiro poder, caminhar com presença e oferecer ao mundo não um fardo, mas um dom, uma luz que aquece, acolhe e transforma, um farol na escuridão que guia outras almas em busca de cura e integração. Assim, o empata torna-se mestre de sua própria energia, alquimista da própria alma, transmutando a sensibilidade em força e sabedoria, vivendo plenamente sua natureza única e preciosa. Essa é a verdadeira essência do empata consciente, um ser inteiro, capaz de amar sem perder a si mesmo, de sentir sem ser consumido, de existir em harmonia com sua luz e sua sombra. O empata desperto começa a perceber
que sua jornada não é apenas uma travessia solitária, mas uma dança íntima com o coletivo, uma teia invisível onde cada fio emocional ressoa com o todo. Essa consciência amplia a responsabilidade que ele carrega, pois entende que não é apenas sua própria alma que está em jogo, mas o equilíbrio de inúmeras outras almas que, consciente ou inconscientemente, dependem da sua integridade para manter o campo energético saudável. Nesse contexto, a comunicação torna-se uma ferramenta vital para o empata. Não se trata apenas de falar, mas de expressar-se de forma autêntica, clara e respeitosa, tanto para si mesmo quanto para o outro. Quando o empata aprende a articular seus limites, necessidades e emoções, ele cria pontes reais que favorecem a compreensão e o respeito mútuo. Esse diálogo interno e externo ajuda a fortalecer sua membrana psíquica, pois dá voz àquilo que antes ficava silencioso ou reprimido, evitando que emoções acumuladas explodam em crises inesperadas. A arte de comunicar-se com profundidade é também um convite para o empata a cultivar a escuta ativa, aquela que acolhe sem julgar, que percebe sem absorver, que entende sem se perder. Essa escuta consciente amplia sua capacidade de estar presente, sem ceder à compulsão de consertar, controlar ou carregar o fardo do outro. É uma escuta que respeita o espaço do outro e honra o próprio espaço interior, criando um campo seguro para o encontro verdadeiro. Mas essa prática de comunicação e escuta não se limita às palavras ditas em voz alta. Para o empata, muitas vezes, os sentimentos não expressos, as dores ocultas e os silêncios carregados falam mais alto do que qualquer discurso. Aprender a interpretar esses sinais sutis é parte do caminho, pois permite que ele reconheça as dinâmicas invisíveis que atuam nas relações e evite ser manipulado por projeções ou necessidades não ditas. Com o tempo, o empata desperto desenvolve uma intuição afinada, não uma intuição mística e distante, mas uma sensibilidade prática e concreta que o ajuda a navegar pelas complexidades emocionais do mundo ao seu redor. Essa intuição é como uma bússola interna que aponta para onde sua energia deve ir, quando deve permanecer firme e quando é preciso recuar para preservar-se. Essa capacidade de perceber e responder com discernimento evita que o empata se perca em dramas alheios ou se torne um refúgio para sombras não integradas. Ele aprende a reconhecer quando uma relação ou situação está desequilibrada e a tomar decisões que favorecem sua saúde emocional, mesmo que isso signifique afastar-se ou estabelecer limites firmes. Esse processo, contudo, não é isento de desafios. O empata muitas vezes enfrenta dilemas profundos, como a culpa por não poder ajudar a todos, o medo de rejeição ao colocar limites, ou a dificuldade de aceitar que nem todos desejam ou estão prontos para a cura. Jung nos alertava que a empatia sem discernimento pode levar ao sofrimento e à perda de si mesmo, e o empata desperto deve estar atento a esses sinais para não cair nas armadilhas da codependência. Por isso, o desenvolvimento da autoconsciência é fundamental para que o empata possa reconhecer seus padrões emocionais e reações automáticas, desmontando mecanismos que o mantêm preso a ciclos de desgaste. Práticas de autoobservação como o journaling, a meditação e a terapia são ferramentas essenciais para aprofundar esse conhecimento e promover mudanças verdadeiras. Além disso, compartilhar essas experiências e aprendizados com outros empatas cria um espaço de suporte e fortalecimento coletivo. Saber que não está sozinho, que outros enfrentam desafios semelhantes e que juntos podem caminhar rumo à integração, é um alento poderoso que fortalece a resiliência emocional. Por isso, convidamos você a refletir: quais são os momentos em que você sentiu que precisava estabelecer um limite, mas hesitou? Como tem sido sua comunicação interna e externa diante das demandas emocionais que recebe? Compartilhe suas experiências nos comentários, pois essa troca é parte do processo de cura e crescimento. Ao abrir esse diálogo, você não só fortalece sua própria jornada, mas também contribui para que outros empatas encontrem inspiração e coragem para seguir seu caminho com mais clareza e equilíbrio. Afinal, cada história compartilhada é uma luz que ilumina o caminho coletivo, um passo a mais rumo à integração e ao respeito pela sensibilidade que carregamos. Esse ato simples, porém profundo, de comunicar e ouvir, é uma ponte que conecta a individualidade do empata com o universo maior,
mostrando que sentir é um dom sagrado, mas que sentir com sabedoria é a verdadeira arte que transforma a vida. Portanto, permita-se expressar, permita-se ouvir e permita-se crescer. Essa é a essência do empata consciente, aquele que escolhe não apenas sentir, mas também se afirmar, se proteger e se respeitar, construindo relações saudáveis e sustentáveis, onde a empatia é uma fonte de vida, não um fardo. No silêncio do seu coração, onde todas as emoções dançam em harmonia, está o espaço sagrado do encontro consigo mesmo e com o outro. É nesse espaço que o empata encontra seu poder verdadeiro, um poder que não precisa ser gritado, pois ressoa silenciosamente na profundidade da alma, transformando sombras em luz e dores em sabedoria. O empata, ao se aprofundar na própria jornada de autodescoberta e cura, começa a compreender que o equilíbrio entre sensibilidade e proteção não é um estado estático, mas um processo dinâmico e contínuo. Ele percebe que, para manter sua integridade diante do mundo, é necessário cultivar uma relação amorosa e consciente consigo mesmo, que permita honrar suas próprias necessidades, respeitar seus limites e preservar seus ritmos internos. Essa relação consigo mesmo é a base fundamental para que a empatia não se transforme em um fardo esmagador, mas se mantenha como uma fonte poderosa de conexão genuína e força interior. À medida que essa relação interna se fortalece, o empata desenvolve uma sensibilidade ampliada para perceber os sinais sutis de sobrecarga emocional e energética, antes que eles se manifestem como crises profundas. Ele aprende a escutar o corpo, essa voz sábia, que muitas vezes fala antes que a mente perceba, e a identificar sensações como cansaço extremo, dores físicas inexplicáveis, inquietação e ansiedade silenciosa. Esses sinais são indicadores preciosos de que sua energia está sendo drenada e que é hora de desacelerar, cuidar-se e renovar suas forças. Ignorar esses sinais é mergulhar na espiral de exaustão que tantos empatas conhecem, onde a alma se cansa antes do corpo e a mente perde a clareza. Jung ensinou que a individuação é um processo de descoberta e integração contínuos, marcado por ciclos de avanços e recuos, luzes e sombras. Para o empata, essa viagem interior é ainda mais complexa, pois envolve não apenas lidar com as próprias sombras, mas também administrar as sombras que absorve do coletivo. Essa dupla responsabilidade pode ser desafiadora, mas traz uma expansão da consciência que o aproxima da essência do ser humano em sua totalidade. Durante essa caminhada, o empata aprende a incorporar práticas que lhe oferecem sustento e equilíbrio. Técnicas como a meditação diária, exercícios de respiração consciente, contato regular com a natureza e momentos de silêncio intencional tornam-se rituais sagrados que renovam sua energia e fortalecem sua membrana psíquica. Essas práticas não são luxos ou escapismos, mas verdadeiros atos de amor próprio e sobrevivência emocional, necessários para que ele possa continuar a exercer seu dom sem se perder ou se esgotar. Outro aspecto fundamental que o empata descobre é a importância de estar profundamente conectado com o próprio corpo. Muitas vezes, ele se concentra apenas nas emoções e nos pensamentos, negligenciando as mensagens corporais que indicam desequilíbrios. O corpo é um mapa vivo da psique, nele se manifestam tensões acumuladas, bloqueios energéticos e sinais de que algo precisa ser transformado. Ao desenvolver essa escuta corporal, o empata cria um canal direto para o autocuidado e para a prevenção do desgaste. Além disso, o empata desperto percebe o valor de cultivar relações que respeitem sua sensibilidade e promovam sua autonomia emocional. Estar perto de pessoas que o compreendem verdadeiramente, que não exigem seu sacrifício nem sua anulação, é vital para que ele possa crescer e florescer. Essas conexões funcionam como espaços seguros, onde o empata pode expressar-se plenamente, ser vulnerável sem medo e receber apoio genuíno, fortalecendo sua resiliência. No entanto, o empata também enfrenta o desafio da solidão que muitas vezes acompanha seu processo de fortalecimento de limites e afastamento de situações tóxicas. Essa solidão, longe de ser um vazio, é um espaço fértil para a introspecção, para o autoconhecimento profundo e para a reconexão com sua essência mais pura.
Jung afirmava que o encontro consigo mesmo é uma experiência solitária e transformadora, necessária para o despertar da consciência e para a maturidade psíquica. Ao acolher essa solidão com consciência, o empata descobre uma fonte inesgotável de serenidade e força interior, que o sustenta diante das tempestades emocionais do mundo externo. Essa força não surge da negação da dor ou da fuga do sofrimento, mas da aceitação plena da experiência humana em toda a sua complexidade. A luz e a sombra, o riso e o pranto, a vulnerabilidade e a coragem. No processo de integração, o empata entende que sua sensibilidade não deve ser um peso solitário, mas um dom compartilhado com responsabilidade e equilíbrio. Cuidar de si mesmo é a base para estar verdadeiramente presente para os outros, sem se perder ou se esgotar. Essa presença consciente é a essência da empatia verdadeira, um encontro que respeita os limites pessoais e promove a cura, tanto para si quanto para o coletivo. Jung nos ensinava que a individuação é uma jornada, não um destino fixo. Para o empata, essa jornada se realiza em pequenos passos cotidianos, escolhas conscientes que honram sua energia, sua verdade e seu ritmo próprio. É um caminho que exige paciência, autocompaixão e um compromisso constante com o próprio bem-estar emocional e espiritual. Dentro desse percurso, o empata desenvolve a habilidade de observar suas emoções com um olhar atento e compassivo, sem se identificar cegamente com elas. Essa observação consciente possibilita que ele escolha como responder às experiências emocionais, rompendo com padrões antigos de reatividade e criando novas maneiras de cuidar de si mesmo e dos outros. Com essa transformação, o empata torna-se um agente de mudança não apenas para sua própria vida, mas para o coletivo que o cerca. Sua presença equilibrada e consciente irradia calma, compaixão e clareza, inspirando outras pessoas a também buscar sua integração e cura. Assim, o empata avança em direção a uma nova forma de ser, onde sensibilidade e força coexistem harmoniosamente, onde a vulnerabilidade se alia à firmeza, e onde a abertura se equilibra com a proteção. Essa integração profunda é o que lhe permite viver de maneira plena, amar sem perder a si mesmo, sentir sem ser consumido. É nesse estado de equilíbrio que o empata encontra a verdadeira liberdade, a liberdade de ser inteiro, autêntico e poderoso, um farol que ilumina seu próprio caminho e o daqueles que cruzam sua jornada, oferecendo luz, acolhimento e sabedoria. À medida que o empata aprofunda sua jornada interior, torna-se evidente que sua sensibilidade, tão vasta, intensa e profunda, é apenas uma faceta do seu ser mais amplo e essencial. Há dentro dele uma essência imutável, uma centelha que permanece firme para além das emoções que o atravessam, das dores e alegrias que o acompanham. Essa essência é o núcleo do Self, o ponto luminoso e sereno que Jung identificou como o centro da totalidade psíquica, onde luz e sombra se reconciliam e coexistem em perfeita harmonia. Reconhecer e acessar essa essência não se dá por meio da razão ou do pensamento, mas por uma experiência visceral, uma entrega ao silêncio interno que dissolve as distrações e revela a pura presença consciente. É nesse espaço de quietude e totalidade que o empata encontra a força para transcender as tempestades emocionais que antes pareciam esmagadoras, e acolher a complexidade da vida sem se perder. Ao habitar esse núcleo, o empata percebe que sua sensibilidade, ainda que intensa e ampla, é uma ponte, um canal que o conecta não só à vastidão do seu mundo interior, mas também à imensidão do universo emocional coletivo. Essa percepção amplia sua responsabilidade, pois compreende que sua energia e sua integridade têm impacto direto sobre o equilíbrio de muitos. Com essa consciência, o empata aprende a usar seu dom com sabedoria, discernindo onde depositar sua atenção e energia, protegendo seu espaço interior das demandas que poderiam esgotá-lo. Ele deixa de ser refém das reações automáticas e passa a agir a partir de um lugar de presença serena, onde a sensibilidade é fortalecida e não sobrecarregada. Essa transformação marca um avanço profundo na individuação, o processo junguiano de tornar-se um ser completo e autêntico. Para o empata, individuar-se significa conquistar a autonomia emocional e espiritual, rompendo com influências externas e internas que o dispersam ou aprisionam.
O caminho da individuação é desafiador e exige coragem para olhar para as próprias sombras e aceitar que a compaixão oferecida aos outros muitas vezes mascara um afastamento do próprio sofrimento. Reconhecer essas dinâmicas é doloroso, mas abre espaço para a verdadeira cura e reintegração. A integração da sombra permite que o empata viva de forma autêntica, estabelecendo limites saudáveis e nutrindo relações que respeitam sua sensibilidade sem exigir seu sacrifício. Ele aprende a encontrar segurança na conexão consigo mesmo, no respeito à sua intuição e no reconhecimento do seu valor intrínseco, desvinculando-se da busca por aprovação externa. Essa maturidade emocional possibilita ao empata experimentar o amor em sua forma mais plena, livre das amarras da dependência e do sacrifício. Ele aprende a amar sem se anular, a se entregar sem perder sua essência, a estar presente sem absorver a dor do outro. No ápice desse processo, o empata torna-se alquimista de sua alma, aquele que transforma sofrimento em sabedoria, vulnerabilidade em força, sensibilidade em clareza. Sua presença é acolhedora sem aprisionar, iluminadora sem queimar, sustentadora sem sufocar. Essa maestria, porém, não é um estado estático, mas uma dança contínua entre abertura e proteção, entrega e autonomia, emoção e razão. O empata desperto compreende que a jornada é interminável, repleta de desafios, aprendizados e renovações constantes, e que abraçar essa caminhada com coragem e compaixão é o que o mantém vivo e íntegro. Ao vivenciar essa integração profunda, o empata torna-se farol para os outros, um exemplo vivo de como a sensibilidade pode coexistir com a força, a vulnerabilidade com a firmeza, a empatia com a autonomia. Sua luz inspira e encoraja aqueles ao seu redor a também buscar sua totalidade e cura, fomentando uma onda coletiva de transformação e consciência. Finalmente, o empata reconhece que sua missão não é carregar o sofrimento do mundo, mas ser um canal de luz que desperta nos outros a capacidade de cura e autotransformação. Ele caminha com humildade, sabendo que cada alma tem seu tempo e percurso, e que seu papel é oferecer presença respeitosa, não controle ou imposição. Nessa aceitação reside a paz profunda, a paz que nasce da integração das sombras e da luz, da aceitação do que é e da esperança no que pode ser. É essa paz que liberta o empata para viver sua sensibilidade como dom sagrado, para amar sem se perder, para sentir sem ser consumido, para existir plenamente em sua complexidade humana e divina. Assim, o empata encontra a verdadeira liberdade, a liberdade de ser inteiro, autêntico e poderoso, um farol que ilumina não apenas seu próprio caminho, mas também o caminho daqueles que cruzam sua jornada, oferecendo-lhes luz, acolhimento e sabedoria eterna. Ao chegar neste ponto da jornada, o empata já percorreu um caminho profundo de autoconhecimento, enfrentou as sombras que antes o consumiam, e começou a descobrir a essência luminosa que habita em seu interior. Agora, mais do que nunca, ele compreende que ser empata é mais do que simplesmente sentir as dores e alegrias alheias, é um chamado para a maestria da própria energia, para a arte de ser um canal consciente de cura, presença e transformação. Essa maestria nasce da integração, da aceitação de todos os aspectos do ser, luz e sombra, força e vulnerabilidade, entrega e proteção. O empata desperto sabe que seu poder não está na fuga do sofrimento, mas na coragem de enfrentá-lo, acolhê-lo e transformá-lo. Ele não é mais uma esponja que absorve tudo ao redor, mas um vaso sábio que permite a passagem da energia sem se perder nela. Essa transformação profunda é um convite para que você, que acompanha esta jornada, reconheça também o valor imenso que carrega dentro de si. Você não está aqui por acaso. Algo em sua alma ressoou com essas palavras, e esse despertar é um sinal da sua capacidade de crescer, curar e se libertar. Você é um ser sensível, poderoso e digno de amor, e a verdadeira liberdade está ao seu alcance. Enquanto você reflete sobre tudo o que foi explorado até aqui, quero lembrar que essa jornada é contínua. O caminho do empata consciente é feito de escolhas diárias, de práticas que fortalecem sua energia, que respeitam seus limites e que promovem sua expansão. A cada passo, você se torna mais inteiro, mais conectado consigo mesmo e mais capaz de oferecer ao mundo a luz que só você pode irradiar. Se este conteúdo tocou seu coração,
Se despertou algo dentro de você, convido você a se inscrever neste canal, onde juntos exploramos as profundezas da alma, os mistérios da psicologia profunda e os caminhos da cura e do autoconhecimento. Inscreva-se para não perder os próximos encontros, pois esta caminhada é contínua, e cada novo insight pode ser uma chave para a sua transformação. Curta este vídeo, se você sente que essa mensagem ressoa em sua essência, se reconhece que ser empata é uma dádiva complexa e maravilhosa. Seu like ajuda a espalhar essa sabedoria para mais pessoas que, assim como você, buscam viver com mais consciência e equilíbrio. E não menos importante, compartilhe sua experiência nos comentários. Qual foi a descoberta mais impactante que você teve até agora? Como você tem cuidado da sua sensibilidade? Sua história pode ser a luz que alguém precisa para continuar sua própria jornada. Juntos formamos uma comunidade de almas despertas, conectadas pelo desejo de viver com autenticidade e amor. Você é privilegiado por estar aqui, por se permitir mergulhar em si mesmo com tanta coragem e abertura. Não é todo dia que encontramos espaço para escutar a voz da alma, para dialogar com nossas sombras e para celebrar nossa luz. Este momento é seu, um presente precioso de autoconhecimento e expansão. Lembre-se das palavras de Carl Jung, que ecoam como um convite eterno para a transformação. O privilégio de uma vida é tornar-se quem realmente somos. Você está nesse caminho. Cada escolha consciente que faz, cada limite que estabelece, cada emoção que acolhe, é um passo para se tornar a versão mais verdadeira, íntegra e poderosa de si mesmo. Agora, leve essa luz consigo. Viva com a firmeza do coração e a serenidade da mente. Seja empata, sim, mas seja também mestre da sua própria energia, alquimista da sua alma. Você não precisa carregar o mundo, mas precisa carregar a si mesmo com dignidade, amor e respeito. Agradeço por sua presença nesta jornada profunda. Que ela continue a inspirar, fortalecer e iluminar seus dias. Estamos juntos, sempre. Até o próximo encontro. Permaneça firme, consciente e unicamente você, um farol de luz no vasto oceano da existência.